Hoje pela manhã eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quero pensar com os irmãos no capítulo 1, a partir do verso 2, sobre o tema fé, amor e esperança, as marcas de uma igreja saudável. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim a palavra de Deus. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que o Senhor nos abençoe. Quando nós lemos a narrativa de Atos dos Apóstolos, nós somos informados que Paulo tinha intenção de evangelizar o continente asiático. Ele ia para o Oriente, para a região de Bitínia. E ele diz, segundo Lucas, escritor de Atos, que ele foi impedido pelo Senhor. Ele então atravessa o Egeu e pela primeira vez evangeliza na Europa. No primeiro momento ele vai para Filipos, onde ele plantou uma igreja, passa por duas outras cidades menores e se estabelece em Tessalônica. Essa narrativa que nós acabamos de ler, esse texto, é a sua primeira carta àquela igreja que ele plantou na cidade de Tessalônica, que era uma expressiva cidade da Macedônia. Tessalônica de Termas era uma região com águas quentes, que recebeu o nome de Tessalônica em homenagem à meia-irmã de Alexandre o Grande, a filha do rei Filipe da Macedônia, e era uma cidade expressiva, à época com 200 mil habitantes, numa época em que as cidades eram menores. Ainda hoje a cidade de Salônica, naquela região, é uma expressiva cidade, uma bonita cidade. E Paulo, chegando ali, como era de costume, ele procurava uma sinagoga. Paulo era judeu e ele buscava esse ponto cultural. E quando ele chega naquela sinagoga, diz o texto bíblico, lá em Atos 17, que por 3 sábados ele se apresentou e fez uma exposição de Antigo Testamento e como cristão, como apóstolo de Cristo, mostrando aos seus compatriotas que Jesus Cristo é o Messias, que Jesus é o Cristo. E diz o texto que muitas pessoas abraçaram a fé, judeus converteram a fé em Jesus Cristo, gregos piedosos e algumas mulheres distintas, porque a cidade de Tessalônica ela tinha um status de cidade livre, era uma cidade que estava debaixo da autoridade do Império Romano, mas tinha lá alguns privilégios, dentre os quais o status de cidade livre, ela era governada por magistrados, então era uma cidade que fluía para lá muitas pessoas de posses, pessoas de envergadura social, de grande vulto social. E algumas dessas mulheres distintas abraçaram a fé. É um fenômeno. Em 3 semanas, uma igreja está plantada naquela cidade. Lucas vai dizer que alguns judeus, motivados por inveja, fizeram uma acusação contra Paulo. A acusação foi basicamente esta: olha, os homens que estão transtornando o mundo chegaram até nós. A fama de como o evangelho estava chegando nas cidades do império
já tinha chegado antes do próprio apóstolo Paulo. E eles então fizeram uma acusação dizendo, olha, esses homens estão ensinando que há um outro rei além de César. Há um outro Kyrios, há um outro senhor. E como os politarcas, que eram os magistrados que governavam sob a liderança do Império Romano na cidade, ficaram preocupados porque se houvesse algum tipo de confusão social, eles poderiam perder o título de cidade livre e os privilégios que eles já tinham obtido ao longo dos anos. E então eles vão atrás de um homem chamado Jason, que é um judeu que foi o anfitrião dos missionários naquela cidade. Paulo não estava na casa dele, e então Jason é obrigado a pagar uma fiança e é exigido que os missionários deixem a cidade. E o texto vai dizer então que eles vão para Bereia, uma cidade que ficava relativamente próxima, e de Bereia Paulo segue para Atenas e de lá vai para Corinto. E agora o apóstolo Paulo está com o coração partido. Ele mesmo vai dizer no capítulo 3 que ele foi orfanado por breve tempo. É como se ele fosse um pai agora sem os seus filhos. E ele então envia Timóteo e Silas para buscar informações sobre o estado espiritual daquela igreja tão nova, mas tão expressiva, numa época que não havia comunicações como nós temos hoje. Então Paulo, como pastor de almas, a preocupação dele é como a igreja em Tessalônica está reagindo à perseguição religiosa. Nesse momento a perseguição não é estatal, a perseguição, digamos, é religiosa. Foram um grupo de judeus da cidade que, diz o texto de Lucas, movido por inveja, fizeram essa falsa acusação. Então Paulo envia Timóteo e Silas para buscar informação. E quando Timóteo se encontra com Paulo em Corinto, Paulo enche o seu coração de alegria e escreve essa carta. É uma carta que, entre outras coisas, além de corrigir a teologia, alguns pontos deficientes da compreensão deles, porque eram todos novos na fé, é uma carta que está cheia de gratidão. E a parte que nós lemos, a parte introdutória, o capítulo 1, esses 10 versos, vão apontar para nós sinais de uma igreja saudável. E por que é importante pensar sobre isso? Duas coisas à guisa de introdução ainda. Primeiro, existem aqueles que são ludibriados a acreditar que existe igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Toda igreja, ela é uma comunidade de pessoas alcançadas pela graça, mas que ainda tem resíduos da velha natureza. Nós todos erramos uns com os outros. A igreja é uma comunidade de pecadores. Portanto, igreja perfeita não existe. Desse lado da existência, nenhuma comunidade será perfeita. Esta igreja para a qual Paulo se dirige e aponta com muita eloquência, com muita segurança, melhor dizendo, que ela tem assim, os sinais de uma igreja saudável, ela também tinha deficiências. Tanto é que no capítulo 13 ele diz, olha, eu quero estar pessoalmente com vocês para corrigir as deficiências da vossa fé. Mas, mesmo não sendo uma igreja perfeita, não existe tal coisa, uma igreja verdadeira pode ter saúde. Há muitas igrejas verdadeiras adoecidas. Há igrejas falsas, mas há igrejas verdadeiras adoecidas. E quais são as marcas de uma igreja saudável, de uma igreja viva, de uma igreja que de fato está no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? E tentando particularizar, quais são os sinais de um cristão saudável? De alguém que de fato passou pela experiência do novo nascimento e carrega consigo as marcas de Cristo. Paulo vai estabelecer aqui o que outros escritores do Novo Testamento fazem em outras partes do Novo Testamento. Ele vai falar de uma tríade que alguns sugerem ser aquilo que é mais essencial para testar a autenticidade da nossa conversão. Ele vai falar de fé, amor e esperança. Uma pessoa que não tem fé, não tem amor e não tem esperança fica sob suspeição a autenticidade da sua conversão. Mas ele não fala simplesmente fé, esperança e amor. Ele vai adjetivar, ele vai dar substância a essas palavras e, via de regra, tanto naquele tempo, mas sobretudo nos dias de hoje, se perdem nesse fenômeno do esvaziamento dos conteúdos. Vejamos então, a primeira marca de uma igreja saudável e, consequentemente, de um cristão saudável é o que nós vamos chamar de fé operante. A fé que se revela através de uma vida transformada. Observe, deixe sua Bíblia aberta, o verso 3, ele diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé.
ele poderia simplesmente dizer, olha, eu recordo-me diante de Deus, de vocês, oro por vocês e lembro da fé de vocês. Mas Paulo simplesmente não diz fé, ele fala da operosidade da fé. E há uma intenção aqui. O que Paulo está dizendo, e observe, ele emprega esse par de substantivos aqui com uma intenção muito clara. O propósito dele é estabelecer a marca distintiva da fé verdadeira. Quando ele fala de operosidade da fé, ele está falando de uma fé que é operosa, que vem acompanhada de boas obras, de uma fé que se revela através de atos, de ações. Ela vem junto com marcas distintivas. Não é simplesmente uma questão subjetiva. Ah, vocês têm fé. Não. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu recordo da operosidade da vossa fé. A fé de vocês não é subjetivismo, não é paganismo, não é achismo, é uma fé que vem evidenciada pela mudança de vida em vocês. E como é interessante pensar sobre isso. Numa época como nossa, que todo mundo diz ter fé, mas a Bíblia vai dizer lá no livro de Tiago que tem uma fé que é morta. A fé que não vem acompanhada de obras. Não adianta dizer que tem fé, mas se a fé não vem evidenciada por um conjunto de operações, de evidências, de frutos que mostram isso. E como é que Paulo, ele é um apóstolo, um homem prudente, um homem experimentado, como é que ele faz uma afirmação dessa sobre aqueles cristãos com os quais ele conviveu tão pouco, algumas semanas apenas? Ele tem uma informação, que a partir dessa informação, ele faz a leitura dizendo: essa fé de vocês é verdadeira, é uma fé operosa, é uma fé transformadora, é uma fé bíblica, genuína, íntegra. No verso 9, nós encontramos uma informação que aponta para a autenticidade da fé deles. Olha só o verso 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Agora observem a ação. E como deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo observa que a atitude, a ação, o ato, a prática de deixar a idolatria e voltar-se para Deus era uma evidência de que, de fato, foram transformados pelo Evangelho. Não era um sentimento, repito, solto, não era subjetivismo, era verdadeira, tangível. A prova cabal de que eles tinham sido transformados pelo Evangelho é que eles romperam com a idolatria, romperam com o paganismo. Tessalônica é uma cidade da Macedônia, no contexto do mundo greco-romano, em que havia múltiplos deuses, múltiplas divindades, altares para todos os lados. E aquela gente, mesmo tendo um grupo deles de judeus monoteístas históricos, havia ali aqueles gregos piedosos, havia aquelas mulheres distintas que eram egressos do paganismo. Certamente adoravam ídolos os mais variados. E quando eles ouviram o Evangelho, e qual é a mensagem do Evangelho? É que só há um Deus vivo e verdadeiro, a quem nós devemos tudo. E que Ele, a despeito de quem nós somos, graciosamente nos amou a tal ponto de oferecer seu Filho naquela cruz por nós. Quando eles têm os olhos abertos para entender essa mensagem e rompem com os ídolos para servir ao único Deus vivo e verdadeiro, Paulo disse que esse dar a volta, esse deixar o ídolo, abandonar os ídolos para voltar-se para Deus, era uma evidência de que de fato foram transformados. Com um elemento que aponta ainda mais forte essa evidência, numa cultura em que pouquíssimas pessoas eram cristãs. Uma cidade com 200 mil habitantes, nós estamos falando de uma igreja pequena com algumas dezenas. Certamente um grupo menor sofreu oposição, perseguição, e a despeito de tudo isso, eles se mantiveram firmes, deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso nos traz à memória algumas verdades que nós não podemos nos esquecer. Eles se tornaram, vai dizer Paulo no capítulo 1, imitadores nossos e do Senhor Jesus Cristo, porque receberam a palavra. Observe o versos 6 e 7. Posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes da Macedônia e da Caia. Foi tão impactante a maneira como o evangelho floresceu no coração daquelas pessoas que reverberou nas outras regiões. Na Caia, como um todo, na Macedônia, ouvia-se dizer: olha, aquela igreja
é constituída de verdadeiros crentes. Abandonando os ídolos, agora servem ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui algumas coisas merecem destaque para a nossa edificação. Primeiro, aquela igreja, ela recebeu a mensagem certa. Ela só foi transformada, aquelas pessoas foram de fato transformadas por causa do conteúdo que lhes foi apresentado. Paulo pregou o evangelho. No verso 3 do capítulo 17, lá de Atos, o texto vai dizer que ele, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse, dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Quando Paulo foi para aquela sinagoga, quando ele se posta diante daqueles seus compatriotas, ele não vai falar outra coisa senão de Jesus Cristo. Eu pergunto aos irmãos, o que é que de fato transforma um indivíduo? A mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho está centrada, focada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele fez. Ele é o plenamente Deus, plenamente homem, que tendo toda a glória eterna, deixou os céus, tornou-se homem como eu e você, para morrer a nossa morte e nos dar sua vida. Quando eles ouviram isso, e quando Paulo começou a expor, a partir do Antigo Testamento, que Jesus, crucificado e ressurreto, era o Messias, que eles deveriam se submeter a Jesus como Cristo. Essa mensagem os transformou. Eles receberam a mensagem certa. Um pastor aqui de São Paulo, amigo nosso, disse com muita propriedade que há uma tendência nos púlpitos modernos de pregar uma mensagem que informa, mas não transforma, que diverte, mas não converte. Boa parte dos problemas que nós temos na igreja evangélica brasileira se deve, entre outras coisas, à sonegação do evangelho. A única coisa capaz de promover crescimento saudável da igreja, genuína conversão, é a exposição do sagrado evangelho. E Paulo pregou o evangelho. Ele pregou a mensagem certa. E mais, a igreja imitou o modelo certo. Porque o texto vai dizer que eles, os cristãos tessalonicenses, imitaram o Senhor Jesus Cristo, porque eles ouviram sobre a vida de Jesus, mas também imitaram os missionários. Eles buscavam ser modelos para aqueles que eles anunciavam o evangelho. A igreja imitou os missionários e o Senhor Jesus. E a palavra que Paulo usa aqui, mimetai, de onde vem mímica. A ideia aqui é imitar outra pessoa nas suas qualidades, particularmente seguir o exemplo. E aquela igreja seguiu o exemplo do apóstolo Paulo e dos outros missionários. E mais, a igreja também teve a reação certa, porque recebeu a palavra num contexto de dificuldade. Paulo vai falar de muita tribulação, mas não perderam a alegria do Espírito Santo. A palavra que Paulo usa para tribulação aqui é de onde vem uma palavra que significa asfixia. É quando o indivíduo se sente apertado, acuado, pressionado, e a igreja estava debaixo de uma tirânica pressão, mas não arredou, permaneceu firme, tendo alegria no Espírito Santo. Eles então tiveram a reação certa. O evangelho envolve glórias, alegrias, mas também lutas e adversidades. É por muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus, disse o apóstolo em outro momento. A igreja também tornou-se um modelo para os demais, né? Um arquétipo, um padrão. As igrejas das outras regiões ficaram a aprenderam bastante com aqueles irmãos. E eles tinham uma fé robusta, uma fé autêntica, uma fé transformadora. Qual o ponto aqui, irmãos, para a nossa reflexão? Nós precisamos examinar a nós mesmos. Se há uma coisa tenebrosa e extremamente perigosa, é o auto-engano. Quando Paulo escreveu as suas cartas, era muito comum ele encorajar os leitores, os ouvintes, com palavras assim: examinai-vos a vós mesmos. Examinai a vós mesmos, se a fé de vocês é autêntica, se a fé de vocês é verdadeira. E como é que eu posso verificar se a minha fé é verdadeira? A fé verdadeira vem acompanhada de boas obras. E o que são boas obras? Atitudes, ações que glorificam a Deus, que são balizadas pela palavra de Deus. Nós temos que ter os frutos. Uma fé subjetiva, uma profissão de fé vazia, não tem valor. Nós temos que apresentar frutos que glorificam a Deus. Há uma história envolvendo a Casa Branca. Lá tem cultos há séculos, na verdade. Os cristãos se reúnem lá para orar. E
E uma pessoa que estava dirigindo um culto de oração na Casa Branca, recém-chegado para trabalhar ali, convidou um indivíduo que frequentava o culto, o nome dele era Arthur Burns. Ele foi assessor econômico do presidente Eisenhower, foi inclusive um homem muito respeitado, escreveu muitas obras sobre isso. E o Arthur Burns era um judeu, mas que de vez em quando ia lá no culto de oração. E a pessoa está dirigindo o culto, terminaram de cantar uma canção, e ele então se dirige para o Arthur, assessor econômico, e diz assim: você pode orar? Aí todo mundo olhou espantado. Ele não sabe que ele não é cristão. Ele então baixou a cabeça e fez uma oração que entrou para os anais da Casa Branca. A oração dele foi curta, mas extremamente provocante. Ele disse: Senhor Deus, permita que os judeus conheçam a Cristo. Senhor Deus, permita que os muçulmanos conheçam a Cristo. E por fim, Senhor, eu te peço que os cristãos conheçam a Cristo. Muitos dos quais ele convivia não davam testemunho da fé em Cristo. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos é a quantidade de pessoas que professam a fé, mas não dão sinais de autenticidade da sua fé. Tiago diz: meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser, tenho fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Por isso eu quero lhe encorajar. Avalie a natureza da sua fé. A verdadeira fé vem acompanhada de boas obras. Há uma mudança progressiva, mas que começa no momento da conversão. Tem que ter um antes e um depois. Você tem que ser uma pessoa mais amável hoje do que foi ontem. Você tem que ser uma pessoa mais misericordiosa hoje do que foi ontem. Você tem que ser uma pessoa mais perdoadora hoje do que foi ontem. Você tem que ser parecido com Cristo mais hoje do que foi ontem. O Evangelho, ele nos transforma. O Evangelho não é firula filosófica. Nós não somos membros de um clube religioso. Nós somos membros de uma comunidade, do corpo de Cristo. E o Evangelho nos transforma. Nós temos que aprender a amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. O Evangelho transforma. A verdadeira fé vem acompanhada de mudanças substanciais. E você não precisa fazer propaganda de si. As pessoas que convivem contigo vão perceber que há uma mudança na linguagem, na forma de agir, nas afeições, naquilo que te dá prazer, naquilo que te aborrece. Toda a vida é transformada. O Evangelho transforma o homem todo e todo o homem. Bem, mas ele fala não apenas de fé operosa, ele fala também de amor abnegado. Este amor que se revela em atos de serviço ao próximo. Observe ainda aí o verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, e aí ele fala do segundo par de substantivos, da abnegação do vosso amor. Repito, mais uma vez, Paulo poderia ter simplesmente dito assim: eu recordo do amor de vocês. Mas Paulo era um homem de mente arguta, inspirado pelo Espírito. Mais uma vez, ele tenta dar concreção à sua palavra, colocando mais uma palavrinha ali para substanciar. Abnegado amor. Uma outra tradução vai sugerir amor capaz de sacrifícios. A palavra que ele usa aqui, agapau, o amor que Deus nos ama, o amor que se sacrifica, o amor que se entrega, o amor que se dá. Paulo está dizendo: olha, eu vejo que vocês são de fato crentes em Jesus Cristo, porque além de uma fé transformadora, vocês também têm demonstrado amor uns pelos outros. E nesse amor das bancas de jornal, é o amor verdadeiro que se dá pela pessoa amada, o amor capaz de sacrifícios. E abnegado aqui significa trabalho pesado, um trabalho laborioso, por isso, amor sacrificial. Essa é uma virtude da igreja cristã. É uma virtude dos discípulos de Jesus. Amor uns pelos outros. Lá em 1 João está escrito: ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. João faz um raciocínio lógico básico. Se você não ama a seu irmão, a quem pode ver, tocar, conviver, como é que você pode afirmar que ama a Deus a quem você não vê? Esse amor por Deus
na linha vertical, ele é evidenciado pelo amor uns para com os outros. E esse amor um para com os outros, ele é autenticado pela maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós demonstramos sacrifícios em favor do outro. E aqueles cristãos em Tessalônica, eles deram provas de que de fato amavam um ao outro. Aí era uma igreja amorosa, era uma igreja que tinha essa marca distintiva. Tanto é que quando houve uma fome na Judéia, por variadas razões, os cristãos de Jerusalém estavam passando necessidade, e Paulo então lidera uma campanha nas igrejas no Império Romano, espalhadas pelo Império, coletando recursos para trazer auxílio aos pobres da Judéia. E o texto vai dizer que algumas igrejas, como por exemplo a igreja de Corinto, que era uma igreja mais abastada, contribuiu, mas contribuiu muito pouco, proporcionalmente. Mas as igrejas da Macedônia, que no passado a região tinha sido muito próxima, mas naquele momento estava empobrecida, aquelas igrejas, na sua maioria de cristãos simples, eles fizeram um grande esforço para socorrer financeiramente cristãos, irmãos na fé, que viviam a quilômetros de distância, que eles nunca tinham visto. Fizeram sacrifícios, demonstraram amor pela igreja, uma igreja que eles não conheciam. Pois bem, Paulo diz então que eles demonstraram verdadeiro amor. Amor que vem acompanhado de sacrifícios em favor da pessoa amada. Aos Coríntios é dito assim, Paulo dando os Tessalonicenses como exemplo. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Graça, um favor que Deus concedeu aos macedônios. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e da profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Paulo afirmou que eles tinham amor abnegado porque Paulo sabia da disponibilidade, da disposição, da generosidade, a despeito de não ter. Paulo chega a dizer que acima das posses, eles buscaram atender à necessidade dos seus irmãos lá na Judéia. Por que isso é importante trazer na nossa memória? Porque é possível contribuir sem amor, mas é impossível amar sem contribuir. O amor é esse elemento distintivo. Paulo disse que se ainda nós dessemos todos os nossos bens, se não houver amor, não haverá valor, não tem valor. O amor tem que estar presente. E eles ajudaram os cristãos judeus, lá de Jerusalém, da Judéia, porque de fato amaram aqueles irmãos. Isso é tão intenso, tão forte na vida dos cristãos da Macedônia, que Paulo cunhou uma palavra que só aparece aqui, em toda a Bíblia, para elogiar o amor fraternal daqueles irmãos em Tessalônica. Olha na sua Bíblia, no capítulo 4, no verso 9, a palavra que Paulo inventou, literalmente. Capítulo 4, verso 9 e 10, eu vou ler os dois versos e destacar aqui a palavra que ele cunhou. Perdão. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído. Essa expressão, por Deus instruído, é uma palavra só aqui. Que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exorto, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Quando Paulo diz, olha, no que tange ao amor fraternal, eu não tenho mais nada para ensinar para vocês. Porque me parece, diz Paulo, que vocês já são alunos de Deus, estão instruídos por Deus. A palavra aqui é esta, teodidactos. Deus é o professor de vocês. Eu só tenho uma recomendação, continuem progredindo na arte de amar o outro, de socorrer o outro, de abençoar o outro. Portanto, Paulo está falando aqui de algo muito precioso. A igreja precisa pensar sobre isso, porque a nossa vocação é amar, e amar sempre. E o amor não é uma palavra frívola. O amor verdadeiro vem acompanhado de sacrifícios, de ações práticas em favor do outro. Um missionário nosso, trabalhando na China continental, algumas décadas atrás, teve uma cena memorável, numa região muito empobrecida no norte da China. Os missionários lá estavam atendendo famílias necessitadas, algumas daquelas crianças órfãs,
e tinha uma fila enorme para uma refeição. Tempo frio, eles iam oferecer uma sopa para aquelas crianças e adolescentes. E de repente ele olha a cena, vê aquelas crianças recebendo e uma garotinha está com o irmão dela no colo. Só que a garotinha era quase do mesmo tamanho do rapazinho. E o missionário olhou e falou assim, acho que tá difícil para ela segurar o garoto. E o rapaz então se aproxima, o missionário diz assim, não está pesado para você não? E a menina dá uma resposta que ele nunca se esqueceu. Não está pesado não, ele é meu irmão. Não está pesado não, ele é meu irmão. Quando a gente ama, a gente faz sacrifício pela pessoa amada. Por que é que os pais se sacrificam pelos filhos? Porque amam. E Paulo está dizendo que os laços que nos unem são para além de elemento sanguíneo. São laços estabelecidos desde a eternidade. Nós somos o povo de Deus, amado desde a eternidade. E a nossa vocação também é manifestar esse amor capaz de sacrifícios. Abençoar o outro, ter disposição para servir e abençoar. A Bíblia diz, palavra do nosso Senhor, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós precisamos aquecer o nosso coração de amor uns para com os outros. João chega a dizer que Deus é amor, né? O apóstolo João, chamado apóstolo do amor. E o raciocínio é simples. Se Deus é amor, a ausência de amor implica na ausência de Deus. Onde Deus está presente, irmãos, tem que existir amor. E o amor, ele pode ser, como diz Paulo aos Coríntios, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós precisamos abrir o nosso coração para amar os nossos irmãos. A despeito das dificuldades, das diferenças que nós todos temos, mas a igreja cristã saudável é uma igreja amorosa, uma igreja que ama o outro. Um amigo nosso, advogado, mas também músico, fez muitas belas canções. Seu nome é Juarez Rezende. Em uma canção que nós gravamos alguns anos atrás, ele disse assim, como eu posso dizer amo você se sua alegria não me contagia, se sinto indiferença com sua dor e seu sofrer? Não posso cantar, nem posso dizer amo você. Aí na segunda parte da canção ele diz assim, sim, eu quero dizer amo você, sorrir com sua alegria, chorar com sua aflição, te dar meu ombro amigo, estender a mão. Somos membros uns dos outros, corpo de Jesus, onde reina a paz, onde reina o amor, onde reina a vida. Paulo diz que a fé atua pelo amor. Eu quero te encorajar, aprenda a amar. Deus é amor. E uma marca dos seus filhos é o amor, uns para com os outros. Para com Deus, para com o outro também. E ele fecha então essa tríade falando sobre esperança. Eu vou chamar de esperança firme. O verso 3, na última parte, diz, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra que Paulo usa aqui para firmeza é uma palavra riquíssima. É a ideia de permanecer firme mesmo quando o vento é contrário. É perseverança. É uma palavra caríssima no Novo Testamento. E Paulo está falando que aquela igreja tinha sinais de uma verdadeira conversão, de ser igreja saudável, viva, porque tinha uma fé transformadora, aquela fé operosa, que vem acompanhada de boas obras, o amor abnegado, capaz de sacrifício pelos irmãos, mas também uma esperança firme, inabalável, perseverante. E sobre o que Paulo está falando aqui? Ele vai prosseguir. Esperança no retorno triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança. O texto vai dizer lá no verso 10, observe lá, deixando os ídolos, vos converterdes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho. Isso aqui é interessante porque eles estavam no mundo, embora não pertencessem ao mundo, mas tinham uma expectativa do retorno triunfal de Cristo. Esperança. Uma igreja viva, uma igreja saudável, ela sabe, ela entende, ela compreende o seu elemento de peregrinação. Nós estamos caminhando para a eternidade. É interessante notar como a igreja cristã ela sofreu a influência da cultura vigente, como ela foi secularizada. Ela só pensa no aqui e no agora. Poucos crentes pensam na eternidade. Aqueles cristãos tinham essa esperança firme, resoluta, perseverante no retorno triunfal de nosso Senhor. Havia uma expectativa. E o verbo aguardar, no verso 9 aí, é a ideia de
esperar alguém com felicidade, com expectativa, com confiança, com paciência. Quando falou do retorno de Cristo, aguardar o retorno de Jesus Cristo, não estavam falando simplesmente, olha, eu creio que Jesus Cristo voltará. Não é isso. Não é simplesmente crer na volta de Cristo. É aguardar com expectativa o retorno triunfal de nosso Senhor. Quando aguardamos um visitante, nós nos preparamos para isso. E a igreja precisa trazer à memória que o Cristo que morreu em Jerusalém, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, ele está vivo, ele voltará. A Bíblia diz que todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tem que haver expectativa, esperança em relação à eternidade. Nós estamos vivendo esse caos no Brasil, um caos total. Nesse momento de confusão, muitas pessoas se apresentam com soluções das mais mirabolantes. Nós devemos ansiar, desejar, orar por uma condição de vida melhor num país como o nosso. Mas deixa eu dizer uma coisa, a nossa esperança, se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Caso contrário, você não teria na Noruega, no Japão, Suécia e tantos outros países de IDH nas alturas, jovens em perfeito estado de saúde, tirando a própria vida. Porque a despeito de terem uma boa condição, viverem num país seguro e justo, as pessoas não encontram sentido para viver. O Evangelho nos dá sentido para viver. Viver é Cristo, morrer é lucro, porque quando a gente desce à sepultura, o corpo permanece ali, por enquanto, mas a alma já parte para estar com o Senhor, morrer é estar com Cristo. Essa esperança, essa expectativa verdadeira, isso faz a diferença. Uma igreja que não pensa na eternidade, não pensa no triunfal retorno de Cristo, é uma igreja que precisa repensar a sua jornada como cristão, como cristã. E mais, a ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança, porque ele fala assim, ó, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. A prova de que nós podemos ter esperança é o fato de que Cristo está vivo. Cristo é o fundamento da nossa esperança, irmãos. O túmulo está vazio. Amém, meus irmãos? O túmulo está vazio. O túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. O túmulo está vazio. Que maravilha saber disso. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Nós temos esperança. Esperança é Cristo ressurreto. E esse bendito Cristo que voltará, ele vai nos livrar do juízo que acontecerá. O texto vai dizer, Jesus que nos livra da ira vindoura. Haverá um dia, uma hora e um momento em que esse mundo será julgado. Quer as pessoas aceitem isso ou não, quer as pessoas creiam nisso ou não, haverá um tribunal insubornável que julgará todos os homens. E a boa notícia é que aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que confiam no Evangelho de nosso Senhor, serão livres da justa ira de Deus. Por quê? Jesus Cristo já assumiu sobre si naquela cruz a culpa que era minha e que era sua. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que nós louvamos a Deus pela pessoa bendita de nosso Salvador. Eu concluo lendo Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim, falando sobre essa tríade maravilhosa. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Que Deus nos abençoe e que a nossa igreja, e cada um de nós em particular, nós tenhamos fé, amor e esperança. Uma fé acompanhada de boas obras, um amor capaz de sacrifício, uma esperança voltada para a eternidade. Nosso Senhor voltará. Que Deus nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Curve a fronte, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que essa palavra seja aplicada em nossas vidas. Senhor, nós te pedimos, com sinceridade e confiança, que o Senhor nos dê a alegria de ter essas virtudes em nossa vida. Fé, amor e esperança. Que à medida que nós venhamos a meditar na Tua palavra, que a nossa fé seja fortalecida e ela venha acompanhada de boas obras. Continua a boa obra que o Senhor começou em nós. Que sejamos mais parecidos com Cristo, Senhor. Transforma o nosso coração, o nosso caráter. Derrama a Tua luz nas nossas trevas.
Permita que tenhamos amor abnegado, num mundo marcado pela indiferença, pelo rancor, pelo ressentimento. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos. Tua palavra nos ordena, é um mandamento, amar uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, para que em nossas fraquezas não venhamos a excluir do nosso coração aqueles pelos quais Cristo morreu. Ajuda-nos a amar como o Senhor nos ama. E por fim nós te pedimos que tenhamos esperança na volta triunfal de Jesus Cristo. Não permita que o nosso coração esteja enterrado deste lado da existência. Ajuda-nos a desfrutar dos bens, das oportunidades que o Senhor nos dá, sem perder de vista que somos peregrinos caminhando para a eternidade. Que possamos aguardar o retorno triunfal de Jesus Cristo com grande expectativa. Ele que nos livrará da ira vindoura. Ele que morreu e ressurgiu para a nossa salvação. Te pedimos essas bênçãos em nome dele, o amado de nossa alma. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.